No Saber Direito, a professora Paula Bueno Ravena traz um curso sobre a atuação no processo de trabalho. Você vai entender como são as audiências e a atuação diária, o direito material do trabalho, a atuação profissional, o direito processual do trabalho e as peças processuais. A aula 3 começa agora. Olá! Que prazer ter vocês aqui novamente conosco no programa Saber Direito, tratando aqui do nosso curso, de atuação no processo do trabalho, já hoje na aula 3. Eu sou a professora Paula Bueno Ravena e estamos juntos nessa caminhada pelo maravilhoso direito do trabalho, A proposta desse nosso curso aqui foi verificar as possibilidades de atuação na nossa carreira e aí navegar pela atuação diária no processo do trabalho. Então, na aula 1, nós discutimos quais são as carreiras, as possibilidades de atuação. Na aula 2, tratamos de direito material do trabalho. Na aula 3, que é essa, estamos tratando de direito processual do trabalho. E nas próximas aulas vamos tratar de peças processuais, audiências trabalhistas e a dinâmica do dia a dia trabalhista. Então é um prazer aqui estar com vocês novamente. Assim como falei na aula passada, eu não pretendo esgotar aqui o processo do trabalho, nem é possível no prazo que nós temos, não é verdade? Mas sim sobrevoar o tema de processo do trabalho, vendo quais são nossos princípios, as nossas peculiaridades do processo trabalhista, que é um processo diferente, para que você que está pensando sobre que tipo de carreira atuar, que ramo do direito atuar, possa se apaixonar pelo direito do trabalho e você que é de outra área também possa se apaixonar e vir aqui trabalhar com a gente num ramo tão prazeroso. Pessoal, então vamos aqui, acima de tudo, a gente tem que começar a aula pensando na sistemática do direito processual do trabalho. Isso porque é claro que o processo tem que seguir seus ritos, é necessária a observância dos requisitos, da ordem lógica, dos atos processuais, mas a gente tem que ter em mente que quando a gente está tratando de direito do trabalho, nós estamos tratando em regra de verbas alimentares, da manutenção do trabalhador e de sua família, e por isso nós precisamos de muita agilidade. Também temos que pensar que nós atuamos muitas vezes com pessoas simples e que têm uma dinâmica de vida muito diferenciada, muitas vezes não têm acesso às provas e que por isso a condução do processo tem que levar tudo isso em consideração. Mas o que a gente pode dizer é que pensou em processo do trabalho, a gente tem que pensar em efetividade. Aquela verba rescisória que não foi paga precisa ser paga e rápido. O fundo de garantia por tempo de serviço que não foi levantado tem que ser levantado e rápido. Os atrasos salariais têm que ser resolvidos e rápido. Então, nós precisamos de um processo efetivo. E o processo do trabalho, pessoal, ele é muito peculiar. Quem não é da área trabalhista sente uma certa dificuldade até pela simplicidade do processo, pela informalidade e pela forma de atuação. Então, por exemplo, o próprio juspostulandi, que nada mais é do que a possibilidade da parte atuar sem advogado, e isso deve ser muito considerado porque a partir do momento que você tem um trabalhador ali não representado por um advogado, tem que haver toda uma sensibilidade na condução desse processo. A questão dos protestos em audiência, que não é uma prática tão comum nos outros ramos. As razões finais, quem já ouviu falar aí? Razões finais remissivas, doutor, no final da audiência. E aí nós estamos falando aqui de uma realidade do processo do trabalho. Na verdade, razões finais remissivas nada mais é do que você se remeter ao que já foi falado, A súmula 197 do processo do trabalho, que é tão interessante, do TST, mas tratando sobre o processo do trabalho. Por meio dessa súmula, pessoal, pela lógica, mas você às vezes está ali no fim da audiência e o juiz fala, doutor, sentença dia 17 de maio de 2023, às
18 horas, tá bom? Tá bom, e você não é da área trabalhista, não, aí coloca lá na ata de audiência, sentença dia 23 de maio, nos termos da súmula 197. E você que não está acostumado com a área trabalhista vai esperar a publicação dessa sentença no Diário Oficial e ela não vai sair, né? Porque você já está pré-avisado da data que tem que verificar aí a sentença. Tá vendo quanta peculiaridade? E a audiência una, né? Acontece tudo na audiência trabalhista, nós vamos falar isso na aula que vem. Os poderes do magistrado, que são muito amplificados, o artigo 765 prevê poderes para realizar, inclusive, qualquer diligência necessária para esclarecimento. Esse é texto legal. Então, vejam que a CLT atribui muitos poderes ao magistrado. O artigo 878, por exemplo, permite o início da execução de ofício caso a parte esteja atuando em jus postulandi. E a importância da prova oral, que é tão rica no processo do trabalho. É um mundo próprio, vamos navegar nesse mundo próprio e entender por que é dessa forma que tudo acontece? Vamos lá. Para a gente tratar sobre o processo do trabalho, nós temos que iniciar pelo princípio, ou seja, os princípios, não é verdade? Claro que, sendo processo, nós temos que observar todos os princípios processuais, especialmente constitucionais, né? Então, devido processo legal, acesso à justiça, o contraditório e ampla defesa, princípio do juiz natural, proibição de provas ilícitas, tudo isso a gente tem que transportar para o processo do trabalho, mas nós temos os nossos princípios específicos. E quais são os nossos princípios específicos? O primeiro deles é a informalidade. O professor Mauro Schiavi nos ensina que informalidade no processo do trabalho corresponde a um processo menos burocrático, mais simples e mais ágil. Isso porque, gente, a dinâmica do processo do trabalho historicamente é diferente. A Justiça do Trabalho antes não pertencia ao Poder Judiciário e portanto, o processo ele tinha um cunho administrativo. E por isso o trabalhador chegava, reclamava, essa reclamação era reduzida a termo e muitas vezes o processo seguia sem a participação dos advogados. Era uma dinâmica toda diferente. Então, mas isso continua até hoje. É possível uma inicial, uma contestação verbal e isso tem que ser observado. Então, assim, desnecessidade de intimação de testemunhas, nós não temos, em regra, rol de testemunhas prévio, como nós temos aí na Justiça Comum, uma linguagem muito simplificada. Então, existe toda essa informalidade, porque a justiça está adequada àquele que dela precisa, e ao trabalhador, que muitas vezes precisa dessa informalidade. Também temos o princípio da celeridade. Como dito, precisa ser rápido o processo do trabalho, são verbas alimentares. E o trabalhador e a sua família estão dependendo dessas verbas. E é exatamente por essa razão que a celeridade deve vir. É verdade que quando a gente fala em celeridade, a gente deve pensar também no devido processo legal e, portanto, na duração razoável do processo. Não é que porque precisa ser rápido que não se deve observar, né, as regras processuais. Mas essa a duração razoável do processo, ela está intimamente ligada com a necessidade de maior agilidade no processo do trabalho, tá bom? E a conciliação? A conciliação no processo do trabalho é um princípio importantíssimo, tanto que a CLT traz 2 momentos obrigatórios de tentativa de realização de conciliação sob pena de nulidade, inclusive, viu, pessoal? E quais são esses momentos? Na abertura da audiência e após as razões finais. Então, a CLT, no artigo 764, que trata da conciliação como um princípio, ela é complementada pelo artigo 846 e pelo 850, que trazem esses momentos processuais obrigatórios. Já no rito sumaríssimo deve ser tentado a todo momento. Eu brinco com os alunos que o advogado está entrando na sala de audiência, pôs o pé para dentro, o juiz já diz, primeira coisa, doutor,
Tem acordo? E a hora que ele está saindo, né? Ou seja, após as razões finais, doutor, não tem acordo. Então, a conciliação faz parte da lógica do processo do trabalho. Depois nós temos o princípio da oralidade. Porque vejam, o trabalhador muitas vezes, hoje até nós já vivemos uma dinâmica diferente, né? Com os smartphones, é um pouco mais fácil se ter acesso à prova. Mas nem todos os trabalhadores têm smartphones, nem todos os lugares é permitido o uso de smartphones. E a realidade brasileira é isso mesmo, né? A gente, às vezes, muito acostumado com determinadas regiões do país, em que todos têm acesso à telefonia, à internet, em vários locais do país existem restrições tecnológicas mesmo e restrições de acesso, de modo que nem sempre é fácil para um trabalhador ali fazer uma prova com o seu telefone. E a oralidade, ela é exatamente porque toda a produção da prova, ela gira muito em torno da colheita da prova testemunhal no processo do trabalho, que ela tem uma função tão importante, tá bom? E esse princípio da oralidade é dividido em 3 subprincípios, que é o da imediatidade, ou seja, o juiz colhe a prova e está tendo aquele contato imediato com a parte. Ninguém mais preparado do que o juiz ali naquela situação para perceber, né, assim, como as partes se comportam, não só verbalmente, mas também pela própria linguagem corporal, as partes, as testemunhas, para ele tentar extrair a verdade real, né? Então, com base nisso, essa imediatidade é importante, esse olho no olho do juiz é essencial para o processo do trabalho, que prestigia muito esse momento processual. A concentração dos atos processuais. Pessoal, eu costumo dizer que o fantástico mundo da CLT, ele previu, né, uma ideia de audiência una. Nem sempre hoje isso é possível em razão da complexidade das causas, da necessidade de produção de prova testemunhal, da quantidade de processos que tramitam, né, perante a Justiça do Trabalho, mas a ideia da CLT é isso, que tudo seja concentrado em uma audiência. Recebe-se a inicial, já se manifesta, colhe as provas, né, faz a instrução, razões finais, tentativa de conciliação, então tudo ali num único momento. E a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, porque se o processo precisa ser rápido e é possível o manejo de recursos, é provável que o processo não consiga ter aquela celeridade que a gente falou, aquela efetividade e a entrega da prestação jurisdicional no momento adequado para esse trabalhador. E essa irrecorribilidade está prevista expressamente no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Então, em regra, a decisão interlocutória não pode ser questionada neste momento processual, a não ser em fase de recurso. É claro que existem exceções, a súmula 214 do TST prevê expressamente essas exceções, mas em regra não é possível. Mas professora, e se o juiz cometer algum ato lá processual, ele está cerceando o meu direito de defesa, assim, que eu preciso fazer essa prova nesse momento, na fase de recurso vai ser complicado, ou enfim, aconteceu alguma outra questão na audiência ali, aí nós temos a figura do mandado de segurança, mas pensem, tem que ser uma situação de fato muito grave, porque ela tem que ser acobertada por um direito líquido e certo, um direito líquido e certo que vai ser amparado por um remédio constitucional, certo? Então, esse é o princípio da oralidade. E agora nós vamos falar do princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade porque a CLT é uma jovem senhora que não trata o processo de forma exauriente. Ela traça
parâmetros processuais e ela confere ao magistrado muitos poderes, como a gente falou no artigo 765, para que ele possa conduzir aquele processo de forma muito adequada. Acontece que, às vezes, é preciso que a gente se socorra de outros ordenamentos jurídicos para que seja complementada uma eventual falha, uma eventual lacuna que prejudica o bom andamento do processo. E é isso que o artigo 769 da CLT fala, que no processo de conhecimento, em caso de omissão da CLT, a gente deve se recorrer ao direito processual comum, desde que nele não haja incompatibilidade com o processo do trabalho. Na fase de execução é um pouquinho diferente, porque na fase de execução, o artigo 889 da CLT diz, primeiro a gente vai se recorrer da lei de executivos fiscais e, se não for possível, aí nós vamos para o processo civil comum. E essa lacuna, pessoal, essa omissão, ela pode ser também uma lacuna ontológica, ou seja, existe uma norma, mas ela está desatualizada. E é por isso que o advogado, ele precisa saber muito bem qual é o posicionamento dos tribunais para saber se ali é uma lacuna, se foi um silêncio intencional da CLT para dar poderes para o magistrado ou se aquela norma está ultrapassada, tá bom? Bom, agora que esgotamos os princípios, vamos para as fontes normativas, aonde nós vamos nos recorrer das fontes para o processo do trabalho. Bom, em primeiro momento, na nossa Constituição Federal. Então, no artigo 5º, quando ele trata das garantias processuais do processo em geral, essas garantias, como nós já falamos ali no início, né, são aplicadas para o processo do trabalho também. Outro dispositivo que é essencial é o artigo 114 da Constituição Federal, porque fixa a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas. Então, veja que essa discussão processual que surge no processo, essa discussão, ela remete à análise do artigo 114, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho para não apenas decidir relações de emprego, mas questões relacionadas às relações de trabalho. Aí, nós temos a Lei 5584 de 70, que ela trata de direito processual do trabalho, é muito importante de conhecimento dos senhores, e a Lei 7701 de 88, que trata da especialização das turmas dos tribunais. Então, às vezes a gente fica, nossa, a SBDI 1 trata do quê? E a 2? E a SDC, né? Eu vou endereçar o recurso para onde? Então, essa lei é muito importante para o advogado trabalhista. O CPC, claro, né, que é aplicado subsidiariamente e que tem muitas questões relevantes e importantes para o processo do trabalho, inclusive garantindo celeridade e efetividade, que é o que buscamos, né? Então, é uma fonte fundamental. A Lei 6.830 de 80, a LEF, Lei de Execuções Fiscais, que, como falei para vocês, é a primeira fonte a ser buscada em caso de omissão na fase de execução do processo. E a legislação esparsa, né? A gente tem que estar sempre atento aí às demais legislações que são aplicáveis para o nosso dia a dia na dinâmica trabalhista. Então, como eu falei para os senhores, a questão da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004, teve um impacto muito grande na atuação do profissional do direito trabalhista. Isso porque não existe mais essa limitação à relação de emprego. Nós já conversamos, né, anteriormente, que a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. Nem toda a relação de trabalho é apreciada pela Justiça do Trabalho, falamos dos estatutários, estamos também aí lembrando das relações de consumo, né? Mas o fato é que
várias são sim, e além disso, a Justiça do Trabalho ela não atua só na questão relativa à relação de emprego. Por exemplo, a Justiça do Trabalho pode tratar de questões envolvendo dano moral decorrente das relações de trabalho, da execução de contribuições previdenciárias decorrentes dos títulos executivos, dos acordos firmados, né, que são... essa é uma implicação muito importante, porque o recolhimento da contribuição também é essencial para o trabalhador, que num momento posterior vai deixar a figura de trabalhador e passar para uma nova figura, né, de aposentadoria, e ele precisa que os recolhimentos sejam feitos de forma adequada para que ele possa usufruir desse novo período de vida. Penalidades administrativas, né? Essa era uma situação muito questionada. Então, a empresa está lá, recebe um auditor fiscal do trabalho que vai lá e autua a empresa. E aí a empresa entende que a autuação não é adequada, discute administrativamente, não tem sucesso e vai discutir as questões relativas àquela anulação daquele auto na Justiça do Trabalho, porque aquela autuação, apesar de ser, né, decorrente do direito administrativo, se assim podemos dizer, ela decorre diretamente das relações de trabalho. É exatamente por ter um problema nas relações de trabalho que aquela autuação foi lavrada. Pois bem, agora nós vamos falar de um tema essencial para o advogado trabalhista, para o juiz trabalhista, para o procurador do trabalho, para o analista, para o técnico, para o advogado, para todos que atuam no ramo trabalhista. Por quê, pessoal? É a questão envolvendo a jurisprudência. Historicamente, a jurisprudência sempre foi essencial no processo do trabalho. Isso porque, como já falei, a CLT ela é bastante compacta. Alguns questionam e dizem que ela precisa ser atualizada, outras entendem que é exatamente justificado, né, para se garantir aí ao magistrado poderes para que ele possa conduzir o processo adequadamente. Mas o fato é que, seja por um motivo, seja por outro, para que o advogado possa nortear a sua atuação, ele precisa, sim, saber qual é o posicionamento dos tribunais sobre determinados temas. Lembra que a gente falou sobre a lacuna ontológica? A CLT tem essa previsão. Será que essa previsão está antiga? Será que a gente tem que usar o CPC? A quem a gente vai nos recorrer? Pode ser que determinado magistrado entenda de uma forma sobre a aplicação, existiu uma discussão muito grande sobre o 475J do antigo CPC, né? Hoje o 523, parágrafo 1º, que aplica aquela multa pelo não pagamento das verbas no prazo estipulado. E aí, aplica, não aplica? Nós temos que nos recorrer à jurisprudência para saber como os tribunais estão se posicionando. Essa é a beleza do direito. A construção das teses jurídicas decorre exatamente dessa atuação de todos os profissionais do trabalho em conjunto, não é verdade? Então, vamos lá. Súmulas e orientações jurisprudenciais são importantes, são essenciais e sempre foram no processo do trabalho. Tanto que quem não é da área trabalhista sempre brincou, né, dizendo, é um novo código, né, o das súmulas e das orientações. E a Justiça do Trabalho é muito dinâmica e sem dúvida, o advogado trabalhista ele tem que ali estar atento, né, ao posicionamento dos tribunais. Mas veja, agora as alterações de súmulas e orientações jurisprudenciais tiveram aí um impacto pela reforma trabalhista, porque foi incluído, né, o artigo 702F, que ele passou a prever um procedimento mais dificultoso para alterar a jurisprudência. Esse dispositivo é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal
mas o TST se manifestou em maio desse ano pela inconstitucionalidade desse dispositivo, porque acaba travando, né, aí a atuação dos tribunais e de todos os operadores do direito. E especialmente porque essas súmulas não puderam ser alteradas desde 2017, isso dificulta muito a atuação do advogado, especialmente que não é da área trabalhista e que não tem conhecimento da motivação dessa dificuldade de alteração da jurisprudência e se recorre às vezes a súmulas que não estão em consonância com a nossa ordem jurídica. Mas vejamos lá, tem muitos temas importantíssimos que são desvendados pelas súmulas. Eu trouxe aqui para os senhores alguns. Por exemplo, a súmula 1 fala sobre contagem de prazo judicial. A súmula 9 do TST fala sobre as consequências da ausência do reclamante na audiência de instrução. A súmula 25 fala sobre o ônus da sucumbência, que é bastante relevante também. A súmula 197 fala aquela questão da sentença que eu falei para os senhores, né? Sentença e prazo de recurso. Isso é tão importante que se o advogado esperar a publicação da sentença, ele pode perder o prazo do recurso. Então vejam como é importante conhecer a jurisprudência trabalhista. Leitura de informativos, pessoal, fundamental. É só você entrar lá no site do TST, clicar lá no push, né, que eles falam, e você vai receber no seu e-mail as decisões selecionadas pelo TST. Tem decisões de turmas, tem decisões da SBDI1, da 2, da SDC, do Pleno, e a gente tem que estar aí sempre atualizado, antenado, né? E nessa mesma, o site do TST é maravilhoso. Nessa mesma aba que eu falei para vocês, jurisprudência, você consegue consultar tudo isso que eu estou falando, as súmulas, as OJs, né? As nossas orientações jurisprudenciais são carinhosamente chamadas de OJs, os informativos, tudo isso que eu estou falando para os senhores está lá em abas de fácil consulta. Por exemplo, temas que estão lá para serem julgados pelo Pleno. Então, ou que são julgados, ou que já estão julgados, ou que estão suspensos. Por exemplo, um tema bastante relevante, ele trata dos efeitos do litisconsórcio na terceirização. Ficou curioso? Espera um pouquinho, já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Temas de repercussão geral, que também estão nessa aba, são muito importantes, porque é essencial que nós saibamos como o STF está se manifestando acerca de temas que refletem diretamente nessa nossa atuação, não é verdade? Então, por exemplo, o tema 638, que trata da intervenção sindical prévia em caso de dispensa em massa. Precisa ter essa intervenção? Não precisa ter? O STF diz que sim, precisa sim. Ele fixou esse tema dizendo que não se confunde participação do sindicato, que tem que defender os interesses da categoria, com a autorização do sindicato. Mas essa participação é necessária para tentar se, inclusive, aí garantir, né, melhores condições dessa dispensa em massa. Outro tema relevantíssimo é o tema 1075, que trata do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 85. Esse artigo limitava os efeitos de uma sentença proferida numa ação civil pública. Mas se a ação civil pública tem a finalidade de garantir, inclusive, direitos difusos, e na área trabalhista, especialmente coletivo, se é uma lesão em âmbito nacional, não faz sentido uma sentença ficar limitada somente àquela localidade. E o STF veio e disse, olha, esse artigo 16, ele é inconstitucional e essa limitação feita não pode ser considerada. Vamos tratar aqui agora das arguições de inconstitucionalidade? Deixei você curioso, lembra naquele momento anterior, tratando do artigo 702F? Pois é, voltamos neles aqui. Nós temos a ADI 5766, que está tratando desse tema,
dentre outros, né? E essa ADI 5766, ela tratou, são vários aspectos, né, da reforma trabalhista, e ela trata de custas e honorários advocatícios. Esses já foram julgados pelo Supremo porque existia aquela condenação, né, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, inclusive desconto dos valores recebidos. E aí o STF afastou nessa ADI 5766, reconhecendo a inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas também, nesse mesmo julgamento, ele reconheceu a constitucionalidade do 844, parágrafo 2º, que tratava da necessidade de pagamento de custas pela parte autora, em razão da sua ausência na audiência inicial. Então, vocês verificam que nessa questão, se o reclamante não comparecer e não justificar, é constitucional a cobrança das custas, tá bom? Esse artigo 702F da CLT, esse tema não foi tratado pelo STF ainda, peço desculpas aqui quando citei, né, a ADI 5766, esse tema ele ainda se encontra pendente de julgamento pelo STF, então não existe um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas o TST, que havia suspendido aguardando o posicionamento, no primeiro semestre do ano de 2022, decidiu reconhecer a inconstitucionalidade e afastar a exigência da aplicação dessas normas que dificultam a alteração da jurisprudência, tá bem? E os recursos de revista repetitivos? Recursos de revista repetitivos também são super importantes, pacificam aí a posição, né, do TST sobre temas materiais, e aqui o que interessa nessa aula para a gente, processuais, e eu trouxe alguns para que vocês conheçam e entendam a importância. Primeiro, como eu comentei do artigo 723, parágrafo 1º, o TST se posicionou pela inaplicabilidade do CPC no processo do trabalho, já que nós, no direito do trabalho, temos regra própria, tá bom? E aí nós temos um tema bastante interessante que trata da terceirização, né? E o litisconsórcio, porque na terceirização a gente tem a prestadora e a tomadora. E aí, todos têm que participar da ação trabalhista? E quais são os efeitos na ação trabalhista? Ficou decidido que é um litisconsórcio necessário e unitário. Também o TST se posicionou quanto a honorários advocatícios, né, sucumbenciais, em razão das alterações trazidas pela reforma trabalhista, fixando aí critérios temporais para garantir maior segurança jurídica para todos. E aí, os incidentes de assunção de competência. Os incidentes também, né, fazem parte aí dessa jurisprudência importante que vem sendo fixada, mas nós não temos nenhum incidente de assunção de competência envolvendo matéria processual, né? Então, de direito processual do trabalho. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os métodos alternativos para a solução de conflitos. Isso porque, né, é evidente e conhecido que atualmente o Poder Judiciário recebe um volume de demandas muito grande e às vezes não consegue entregar a prestação jurisdicional no tempo que as partes desejavam e da forma que as partes desejavam, causando eventualmente uma insatisfação, mas tudo isso é decorrente da dinâmica que nós vivenciamos. E com tudo isso se repensou e se percebeu que a autocomposição é a melhor forma, já que as partes saem mais satisfeitas porque participaram daquela solução, evita o congestionamento do judiciário, né, com diminuição da quantidade de recursos, porque as partes
se sentem satisfeitas mesmo, elas construíram aquela solução. Mas a gente tem que ter um cuidado no processo do trabalho, a mediação, a conciliação, com a resolução 125 do CNJ já ganhou uma força muito grande no processo civil e com o novo CPC ainda maior, então nós temos um papel muito, uma atuação muito forte, um papel muito bonito dos mediadores e conciliadores, que inclusive muitas vezes nem são da carreira jurídica. No processo do trabalho, isso exige a participação do magistrado. Por quê? Porque nós estamos tratando de verbas que são indisponíveis, né? Muitas vezes de direitos indisponíveis, como nós já tratamos ali na aula passada, e tem que ter esse olhar técnico do magistrado para ver se o princípio da irrenunciabilidade não está sendo violado em uma autocomposição. Mas nós temos uma figura no processo do trabalho muito interessante, que são as comissões de conciliação prévia, que podem ser criadas tanto em âmbito empresarial quanto em âmbito do sindicato. E aí, empregados e empregadores podem decidir, porque é facultativo, se recorrer a ela, e recorrendo, eles, chegando num acordo, podem firmar um termo de conciliação, que é um título executivo extrajudicial, que pode ser executado na Justiça do Trabalho. Mas vejam, é interessante vocês saberem duas coisas essenciais. Primeiro, que ele é facultativo, o STF já se posicionou sobre isso, em 3 ADIs aqui, né, a 2139, 2160 e 2237, no sentido que a gente tem que fazer uma interpretação conforme da CLT, reconhecendo a facultatividade da Comissão de Conciliação Prévia, e também disse que a quitação, que é objeto ali, que é conferida, ela não é uma quitação plena, ampla, capaz de dar garantia, quitação total quanto a todas as verbas trabalhistas, mas sim somente ao que foi objeto ali de discussão. Tá bom? E arbitragem no processo do trabalho? Pode? Pessoal, no direito coletivo do trabalho pode muito, tanto que existe previsão constitucional à utilização da arbitragem. Agora, no direito do trabalho, a discussão sempre foi muito grande, exatamente em razão dos direitos não serem direitos patrimoniais disponíveis em regra, e a lei da arbitragem, ela trata dessa questão, né? A lei 9307, ela fala expressamente direitos patrimoniais disponíveis, então por isso que sempre o direito do trabalho não procurou, né, prestigiar essa figura, até porque também a arbitragem é cara. O trabalhador que já está procurando a Justiça do Trabalho exatamente por necessidade, não vai ter como custear isso. Então, mas a reforma trabalhista trouxe o artigo 507A, ele foi incluído na CLT, prevendo essa possibilidade, como a gente já falou lá atrás, né? Se o empregado recebe acima de 2 vezes o teto do RGPS. Essa questão também é objeto de muita discussão. Vamos falar um pouquinho de direito coletivo do trabalho, porque direito coletivo do trabalho é importantíssimo, pessoal. Lá na aula anterior, nós não falamos que, na verdade, o direito do trabalho ele surgiu com a mobilização coletiva dos trabalhadores. O direito coletivo do trabalho, ele envolve a tentativa de solução pacífica de conflitos coletivos, né? Então, nós temos aqui, em regra, a atuação do sindicato da categoria profissional, ou seja, dos trabalhadores, e o sindicato da categoria econômica, ou seja, das empresas, que tentam se compor para conseguir ajustar melhores condições de trabalho. Negociação coletiva tem previsão expressa no artigo 7º da Constituição Federal, mas vejam, essa previsão expressa tem que ser lida em conformidade com o artigo 7º da Constituição, que fala que são direitos que visam
melhorar as condições do trabalhador. Então, a negociação, ela não só pode, como ela deve ser feita, ela tem total força jurídica, mas sempre no sentido de melhorar as condições de trabalho. Mas então, se os sindicatos estão ali tentando negociar, se for sindicato e sindicato, nós teríamos a convenção coletiva de trabalho, mas também podemos ter o sindicato com a empresa, né? O sindicato dos trabalhadores com a empresa, e aí teríamos a figura do acordo coletivo de trabalho. E aí eu pergunto para vocês, e se não tiver acordo, o que a gente pode fazer? Bom, pessoal, aí surge a figura do dissídio coletivo. O dissídio coletivo é uma ação que é ajuizada de competência originária do tribunal, a depender, inclusive, da área territorial aí de abrangência, né, daquele sindicato que está pleiteando, pode ser em um TRT, mas pode ser até no TST. E esse dissídio coletivo é essa ação que é ajuizada e decorre, na verdade o dissídio coletivo ele pode ser de 3 espécies, né? Ele pode decorrer de greve, não houve acordo, então ajuiza-se um dissídio para tentar finalizar a greve e melhorar as condições de trabalho. Ele pode ser jurídico para interpretação, né, de normas jurídicas, e ele pode ser econômico, que é o que em regra acontece. Não houve negociação, chegou a data base, não deu certo, né? Então, se procura a Justiça do Trabalho para se fixar esses novos parâmetros. E aí é importante que vocês saibam que nesse dissídio, quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. E vejam que interessante, a Justiça do Trabalho, ao pegar uma ação, por exemplo, vamos pegar uma competência originária no TST aí, como eu brinquei com vocês, ou uma competência num tribunal muito grande. Imagine a quantidade de trabalhadores que vão estar sendo envolvidos. E aí, a Justiça do Trabalho, ao julgar aquele dissídio, ela está criando uma norma. Então, está aumentando em X%, e o plano de saúde, e a garantia provisória no emprego da gestante por um período maior. Então, está criando verdadeiras normas jurídicas que têm uma amplitude muito grande, né? Não é como uma sentença judicial que se restringe às partes. É uma decisão judicial que pode envolver aí milhares de trabalhadores. Não se aproxima de uma atividade legislativa, e aí você pode virar para mim, você que é muito atento no direito constitucional, falar, professora, está errado, eu conheço o artigo 2º da Constituição Federal que fala do princípio da separação dos poderes. E se o judiciário está legislando, não pode. Mas não é uma legislação, né? Porque ela não é erga omnes e somente aqueles que estão envolvidos. Então, aí já é uma diferença, mas principalmente porque a própria Constituição Federal atribui à Justiça do Trabalho, e veja, só a ela. Nenhuma outra justiça tem esse superpoder que a Justiça do Trabalho tem, né? De fixar essas normas jurídicas, tá bom? Então, por isso é muito importante a gente conhecer, porque a atuação no direito coletivo do trabalho e o processo coletivo do trabalho traz uma repercussão na vida de muitos trabalhadores. Aí, só tem um detalhe. Nessa questão do dissídio coletivo econômico, existe uma previsão expressa na Constituição exigindo como um acordo. Então, olha, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas têm que concordar em ajuizar essa ação. E aí se questionou a constitucionalidade disso, porque se falou, poxa, mas se tem que haver um acordo, um pode não concordar exatamente para protelar, porque não está bom, enfim, e isso vai ser prejudicial. Mas o STF se manifestou no tema 841 e disse expressamente que é constitucional a exigência de comum acordo para ajuizamento de um dissídio de natureza econômica, tá bom? Bom, também tem previsão aí nos artigos 616 e 856 a 859 da CLT, de forma muito sucinta, né, do rito que vai ser aplicado no dissídio coletivo de trabalho. Por fim, eu queria conversar com vocês um pouquinho e muito rápido sobre os processos administrativos. Isso porque essa é uma realidade principalmente para os advogados trabalhistas que atuam na área
administrativa defendendo empregadores ou para quem atua no Ministério Público do Trabalho e mesmo para quem atua no Ministério do Trabalho. Isso porque é possível que a empresa ou seja autuada, né, por um auditor fiscal do trabalho pela verificação de alguma irregularidade ou que ela passe a responder por um procedimento perante o Ministério Público do Trabalho que pode, diante de uma notícia de fato, instaurar um inquérito civil e aí esse inquérito civil pode se desenrolar de muitas formas, inclusive com a assinatura de um termo de ajuste de conduta ou até com o ajuizamento de uma ação civil pública na Justiça do Trabalho. Então vejam que é uma atuação muito específica, mas é uma atuação processual muito relevante. E toda aquela principiologia que a gente traz do processo, né, devido processo legal e todas as outras questões, como a gente está no âmbito administrativo, elas são aplicáveis sim, mas são um pouco diferentes. A gente tem, né, então, no caso de uma autuação, tem que fazer defesa, tem que fazer recurso, tem que juntar provas, vai ter uma pessoa decidindo, no âmbito do Ministério Público do Trabalho vai ter um inquérito em andamento e vocês sabem que a sistemática de um inquérito, de um processo judicial é muito diferente, nós não temos essa figura aí de audiência una, oitiva de várias testemunhas ao mesmo tempo, se desenrola, né, de formas totalmente diferentes. Então eu quis trazer essa dica para dizer para vocês, conheçam esse tipo de atuação, porque ela é muito relevante, ela é importante não só para a sua atuação profissional, como socialmente importante, e muitos advogados, principalmente recém-formados, não se especializam nesse tipo de atividade. E sendo assim, não havendo esse tipo de especialização, quando, né, ali jovenzinhos no escritório pegam uma causa dessa, não se dão conta que podem atuar de forma muito boa, podem inclusive evitar aí o ajuizamento de ação judicial e podem até ficar preocupados com essa atuação. Então conheçam, estudem sobre isso e estejam aptos a, quando receber, poder atuar na esfera administrativa, tá bom? Pessoal, vamos agora pegar esses conhecimentos que a gente ficou aqui conversando na teoria e vamos para a prática? Vamos responder o nosso quiz, as nossas perguntas e ver se vocês estão afiados e podem conseguir responder essas perguntas? Espero que sim, vamos lá! Não é princípio do processo do trabalho, informalidade, letra A. B, celeridade. C, oralidade. E D, equivalência dos entes coletivos. E aí, você já sabe a resposta? Sim, né? Letra D, professora, não lembro de você ter falado desse princípio de equivalência dos entes coletivos, é até um nome bonito, né? Mas esse é um princípio do direito coletivo do trabalho, não do processo do trabalho. Porque lembra aquela hipossuficiência do trabalhador que a gente viu na aula passada? Pois é, aqui não existe no direito coletivo do trabalho, porque se pressupõe que tanto o sindicato representativo da categoria econômica quanto o sindicato representativo da categoria profissional estão aí em paridade de condições e não precisam dessa tutela, dessa proteção específica do direito material. Então, só essa que não é do direito processual do trabalho, tá bom? Vamos para a questão 2? Vamos lá! Sobre a aplicação subsidiária no processo do trabalho. A. Não ocorre, sendo que o juiz deve limitar-se ao texto da CLT. B. O juiz só pode utilizar a CLT e o CPC. C. A própria CLT prevê a aplicação subsidiária de outros diplomas legais. D. Não decorre do princípio da simplicidade. E aí, você já sabe a resposta? Já sabe, né? Alternativa C.
a própria CLT prevê a aplicação. Falamos lá, artigo 769, fase de conhecimento, artigo 889, fase de execução. A jurisprudência trabalhista A não tem um papel importante porque a CLT é exaustiva quanto aos temas de direito e processo do trabalho. B. Deve ser conhecida pelo profissional do direito porque tem importante repercussão na seara trabalhista. C. Deve seguir o rito previsto no artigo 702-F da CLT. D. É muito favorável ao empregador. E aí, você já sabe a resposta, não sabe? É isso mesmo, alternativa B. O profissional do direito do trabalho tem que conhecer a jurisprudência. Mas, professor, eu fiquei na dúvida, e aquele 702F da CLT? Eu lembro que você falou sobre isso na aula, mas veja, ali nós estamos falando de um dispositivo relacionado à alteração de súmulas e orientações jurisprudenciais. E lembra, né? A jurisprudência é muito mais ampla que isso. E mais, o próprio TST já reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo, embora a gente ainda esteja aguardando o posicionamento do Supremo. Pessoal, é isso! Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tratando sobre o tema de processo do trabalho. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para a vida profissional de vocês e espero vocês então para a próxima aula para tratar de peças processuais, tá bem? Obrigada, um grande abraço, até a próxima, nos vemos em breve. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.